Olá, amigos do canal de Olhos Bem Abertos. Sou a Anísia Ontem e você está aqui no canal que nós sempre estamos falando e revendo os ensinamentos de Jesus. Peço que vocês deixem o like, compartilhem o vídeo, deixem seus comentários e apertem o sininho das notificações, que assim todas as vezes que sair um vídeo novo, a plataforma vai avisar, o próprio YouTube avisa. E na sequência, como nós vimos no vídeo passado, que Jesus falou que chegaria aquele momento em que nós teríamos, assim, uma certa dificuldade de falar abertamente sobre ele, sobre os seus ensinamentos. E como eu disse, esse tempo está muito próximo. Porém, né, como ele diz, aquele que vencer, aquele que superar, esse vai estar, né, numa condição melhor de entendimento para uma nova etapa que nos aguarda. Essa nova etapa nós estamos aguardando com ansiedade, porque nós vemos que o mundo hoje está muito difícil. Então nós percebemos muita confusão, nós vemos isso desde as crianças até os idosos. Não está fácil conviver dentro de todas essas informações, desinformações, uma hora é, outra hora não é, enfim. Então, nós temos que estar muito atentos, porque Jesus nos deixou realmente todas essas orientações para que nós estivéssemos vigilantes, né? Então, hoje ele vai falar em Mateus 10, do 24 ao 26. Ele vai falar algumas coisas que nós temos que ponderar com muita tranquilidade e entendimento. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o trabalhador mais que o seu patrão? Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao trabalhador como seu senhor. Se chamaram de Baal, Zebu, ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. Então, por isso que foi essa minha fala logo no início, que nós hoje estamos vivendo assim num turbilhão de incertezas. Porém, vamos lá, né? Jesus é o nosso modelo e guia. Nós temos que nos mirarmos em tudo que ele fez, da forma que ele passou por aqui, como ele agiu, e incorporar em nós essas ações. Eu já disse que nós aprendemos sempre através da repetição e através do exemplo. Então, isso é muito comum, principalmente na área pedagógica, porque os filhos vão imitar os pais dentro do lar, então eles vão externar isso lá fora. E muitas vezes nós temos assim uma certa inconsciência dessa importância, que é aquilo que nós vamos passar, deixar transparecer para aqueles que nos cercam, que muitas coisas positivas nós estaremos também dando exemplos àqueles que ainda não assimilaram determinados valores. Como Jesus é o nosso modelo, nós temos realmente que entrar, né, com refinamento naquilo que ele nos traz como mensagem, como orientação segura. Quando ele diz que o discípulo não pode ser maior que o mestre, e isso é verdade, é o nosso aprendizado, nós estamos desenvolvendo esse aprendizado. Nós somos aqueles que copiaremos ou imitaremos, né, as ações dele como nosso grande mestre, nosso condutor e principalmente, né, nosso irmão maior,
que está nos mostrando, nos indicando qual caminho devemos seguir. Daí ele diz também, né, que não é o empregado mais que o seu patrão, porque não daria, né? Existe uma hierarquia. Então aqui Jesus está falando a respeito de hierarquia. E isso é muito importante, porque hoje a hierarquia, ela não é observada porque é tido como coisa do passado. E não é assim. No mundo que Jesus veio aplicar, né, as normas aplicadas por Jesus para a humanidade, é de moral e ética. Então, como nós temos que entender o que é moral, e lógico, entendendo, nós seremos seres éticos. E isso nós percebemos que ainda uma grande parte está falhando. Aí Jesus diz assim: basta ao seu discípulo ser como o seu mestre. 625 do Livro dos Espíritos. Qual o modelo que o Criador deu para a humanidade para que sirva de exemplo, né? Qual o modelo e guia que o Criador deu para a humanidade? E é Jesus. Então aqui ele está falando isso muito claro, que nós temos que copiar, que nós temos que imitar e que nós temos que seguir sempre em frente, sem medo. No vídeo passado eu falei que muitas pessoas declinam, às vezes, daquilo que elas são, com medo de julgamento. E isso não é certo, porque o medo do julgamento, na verdade, significa que você não introduziu em si as verdades, né, daquilo que você está absorvendo no culto que você frequenta. E aí Jesus fala assim: se chamaram de Baal-zebu, o pai de família é Jesus. Ele é o nosso pai, no sentido de que ele é o dínamo, né, do planeta Terra. Então ele tem para conosco aquele amor paternal, tanto que nós vamos ver mais na frente, ele vai falar meus filhinhos. E isso significa que nós somos caros para ele e que ele, né, é aquele que vai nos trazer o que precisamos. Então ele vai se chamar de Baal-zebu. Quem é Baal-zebu? Baal-zebu, na verdade, aqui é o grande adversário que Jesus sempre cita. Então Jesus foi chamado de Baal-zebu, que muita gente fala Belzebu, mas o certo é Baal, porque tanto a palavra Baal como Bel, eles remetem a essa divindade que astuciosamente se mascara muitas vezes com a pele de cordeiro, mas é um lobo e que nos traz muitos dissabores. É esse adversário, essa divindade, que muitas vezes nós lançamos, né, os nossos rogos, as nossas preces, porque nós desconhecemos realmente quem ele é. Porque ele se transfigura, ele se traveste em todas as situações. É um assunto que eu gostaria de tratar com mais profundidade, porque nós temos que abrir os nossos olhos, porque o nosso tempo, ele está realmente na ampulheta. Nós estamos com um pouco de areia ainda para passar pelo gargalinho da ampulheta. Então, ele fala assim: se chamaram de Baal-zebu, o pai de família, quanto mais aos seus seguidores. Somos nós. Muitas pessoas vão nos rotular, né, de pessoas que servem, sei lá, né, o diabo, sei lá como chamam. Porque nós acreditamos em algo que hoje já não é mais uma abstração, ou uma abstração assim que vem através da influência
né, maligna, não, né? Hoje é quase científico. Nós não podemos resolver nossas questões em poucos anos de vivência na crosta terrestre. Então, evidentemente que nós não temos só essa oportunidade de existência de vida na carne, nós temos outras que nós teremos pela frente e tantas outras que já ficaram para trás. Então, o que ficou para trás já não importa, né? Mas aquilo que nós vamos fazer a partir de hoje, sim, isso é muito importante, porque é realmente o que vai nos levar ao caminho que nós tanto desejamos. Quem não quer viver melhor? Quem não quer aproveitar melhor a vida? Então, nós precisamos, sim, de ter um entendimento desse evangelho para que nós possamos realmente caminharmos seguros diante de todas as dificuldades ou ainda diante de todos os obstáculos que se nos apresentem. E quando ele diz aqui, né, portanto, não, para nós não termos medo, não tenho medo, né, porque nada há encoberto que não venha a ser revelado. Tudo está aparecendo. Por isso que nós estamos nessa confusão, nesse amontoado de informação, porque quando as coisas são reveladas, vêm outros e tentam mascarar aquilo que foi revelado. E foi sempre assim. Se nós olharmos lá atrás, né, no tempo de Moisés, então logo Moisés subiu no Monte Sinai e ali ele foi ter aquela reunião com o Senhor de Israel, para ele passar, né, todo o estatuto, ele ficou 40 dias só, 40 dias. E isso gerou um zum lá embaixo, ou seja, ele falou, eu vou subir para falar com o Senhor e desço. Só que como ele demorou 40 dias, o zum, ficou o quê? Ele não vem mais, ele foi embora, morreu, um bicho comeu ele lá em cima. E o que nós vamos fazer agora? Lembrando que era uma extensa população que estava ali ao pé do Sinai. Então, eles resolveram voltar à adoração do Deus do Egito, que era Baal também. Lá no Egito era conhecido com outro nome. Então, nós ainda caímos nessas armadilhas. Muitas pessoas falam, por que nós temos essa ausência de, vamos dizer assim, da presença mesmo ostensiva do comandante da terra, do governador da terra, do nosso mestre Jesus? Por que ele não se manifesta? Sim, ele se manifesta. Só que nós estamos tão focados ou desfocados, né, no meio de tanta coisa, que nós muitas vezes não vemos aquilo que está à nossa frente, a um palmo do nosso nariz. E tudo está sendo revelado. Nós estamos vendo. Só uma curiosidade, alguns anos atrás, eu comecei a divulgar, através dos meus estudos, que existiram gigantes na Terra. E a história parecia tão louca que parecia que eu estava com um roteiro de filme e tinha, assim, colocado, né, na minha cabeça que aquilo realmente tinha acontecido, quando, na verdade, era apenas um roteiro, era uma ficção. E realmente, hoje, estão achando ossadas e mais ossadas dos gigantes que viveram na Terra. E cada vez mais isso mostra que tudo está se revelando. O que antes era ficção, agora é realidade. Aquilo que, né, a vida imita a arte, não, vamos dar assim um reverso, né? A arte nos mostra fatos que vão acontecer. E então esse é o tal do Beelzebub, né? E que vai trazer, né, muitos desvios dos nossos pensamentos, abaixando muito a nossa frequência, fazendo
que nós sejamos reféns do medo, medo de tudo. Medo da guerra, medo da bomba nuclear, medo do custo de vida, medo que a Terra não produza mais alimentos para a sua população, medo de sair na rua porque a violência está muito grande, medo das doenças, medo de doenças invisíveis. Nós estamos realmente no momento de darmos o grande stop, e nos posicionarmos dentro da nossa existência. Porque não é que eu vou ter mais vidas, eu vou ter mais experiências pela frente. Depois que terminar essa, virá outra. Com uma mente modificada, vocês imaginam como será mais fácil? Gerenciar tudo aquilo que hoje, muitas vezes, nós entramos no ritmo de estresse, no ritmo de ansiedade, no ritmo de depressão, no ritmo de amargura, pessoas que não sabem mais sorrir. Então, abramos nossos olhos. Esse canal tem esse nome propositalmente, de olhos bem abertos, porque nós não estamos enxergando muitas coisas que estão aos nossos olhos, que são visíveis. Não haverá nada de oculto. E quando Jesus fala isso, ele também está falando da nossa máscara, daquilo que muitas vezes nós queremos que os outros entendam que somos e nós não somos. Então, como eu digo sempre, né, uma repetição, e vou repetir, nós temos que ter autenticidade, nós temos que ser uma coisa sempre. Não assim, em determinados momentos nós temos uma doçura, em determinados momentos nós temos uma grossura, em determinados momentos nós estamos de bom humor, em determinados momentos ninguém olhe para mim, porque eu vou responder mal, serei grossa assim, levantei assim. Não, isso ainda é quase no reino animal, né? Ainda é aquele instinto que você não domina. E nós temos que nos administrar. Aliás, desde que nós começamos com essa série na sequência, nós estamos vendo isso. Nós dominando o nosso instinto e entrando, né, na razão, na racionalidade, que nós precisamos urgentemente, né, expandir também a essência divina que existe em nós. Então, todas as vezes que eu me expresso dentro do amor, então a minha essência divina se expandindo. Haverão aqueles dias, né, onde teremos tristezas, evidentemente, porque nós somos ainda aprendizes e nós somos muito apegados. Nós temos uma capacidade imensa de falar que perdemos. E, na verdade, então, nós estamos nesse exercício de desapego das coisas materiais e, vamos dizer assim, e vontade de melhorarmos o nosso próximo minuto. Eu não estou dizendo nem a próxima oportunidade de estar aqui novamente, desenvolvendo as minhas potencialidades. Não, o próximo minuto. Por isso que Jesus falou, vigiai. Porque nós temos que estar vigilantes. Porque é isso que nós estamos aprendendo. A expansão da nossa consciência, através de todos esses ensinamentos, e também, né, o autoconhecimento, que é fundamental. O autoconhecimento nos leva, sim, a colocar aquilo que de verdadeiro existe em nós. Então, não teremos medo, por exemplo, de sermos chamados, olha, você mascarou determinada situação, onde você tinha um comportamento e você realmente tem outro. Então, isso é muito importante nós termos em mente, porque nós decidimos que não queremos mais viver sempre a mesma coisa, num looping alucinado, e isso vai nos trazendo sempre cada vez mais um aprofundamento
eu vou dizer assim, no abismo, né? Então é isso, a reflexão de hoje. Agradeço a todos vocês, espero que vocês tenham uma semana maravilhosa e fiquem atentos, quando for às 8 horas, entrem no grupo ou acessem direto o canal de Olhos Bem Abertos, estarei lá. Um beijo, até a próxima.